Shalom, meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus reine sobre todos os estudantes da Palavra de Deus. Aqui, pastor professor Ilmar Satemerik Eller Kaiser, alemão da gema, pentaneto de Conrado Sater, luterano, protestante, renovado. Estamos aqui com o CCBB, Centro de Cultura Bíblica Bereshit, e nossa família Sater também, trabalhando a matéria Etiologia Bíblica. Nosso seminário desde 1992, completando 30 anos, agora em fevereiro, que estamos aqui na região da Zona da Mata Mineira e o Sul Capixaba ensinando a Bíblia. Aqui nossa teologia é Bíblia pura. Nós não estamos preocupados com mais nada que não seja a Bíblia Sagrada. Hoje a nossa aula é Teologia Geral 1. Teologia Geral 1 é do curso básico de Teologia. E quando a gente vai falar de Teologia Geral 1, vai falar de Deus, né? Alguns falam de deontologia, só que o termo deontologia é um termo mais filosófico. Então, para falar de teologia geral, vamos falar de Deus. Então, primeiro, vamos dar uma pincelada geral na introdução aqui, e nós vamos estudar nessas aulas. Vamos estudar primeiro os nomes de Deus, né, no grego, no hebraico, e as manifestações dele através da Bíblia Sagrada, que vocês sabem muito bem que o nome indica tudo na vida. Depois vamos saber como nós podemos explicar Deus, pela intuição, pelas evidências, pelas provas. Depois vamos falar um pouquinho sobre conhecer Deus. E aí vamos entrar na parte tradicional da teologia sistemática, quando fala de Deus, que é sobre os atributos comunicáveis e incomunicáveis. Os comunicáveis, aqueles que Deus partilha conosco, e os incomunicáveis, que são somente dele. E aí nós vamos encerrando. Então a nossa aula basear-se-á praticamente nesses temas aí. Vamos iniciar falando dos nomes, né? Como aparece. Então, Deus, a gente vê no português Deus, pensa que é só Deus, mas no original tem variados nomes, né? Por exemplo, no Velho Testamento você encontra Elohim, que seria o plural na Trindade, né? Deuses. Você encontra Yahvé, que eles dizem que é Jeová, desde 1500 e poucos passaram a usar esse nome Jeová. Lembrando que o hebraico não tem J, né? Não tem F começando a palavra, F só no meio e no fim, e J não existe. Então, Ié faz Jé, Ió, Jó, Iá, Já, não é isso? Então, nós temos Elohim, aparece mais de 2.240 versículos da Bíblia. Tem Yahvé, que aparece mais de 5.521 versículos. Tem Adon, mais de 280 versículos, Adonai, El, né? Isso tudo no hebraico. Alguns nomes pessoais, como Jeová Shammah, Yevá Shammah, em Ezequiel, Ievaroi, Salmo 23, 1. Ievá Iareá, o Senhor que ira, né? Depois Yahvé Tsadekenu, da Justiça Nova, Jeremias 23, 6. Depois tem o Nissi, nossa bandeira, Êxodo 17, 15. Depois você tem o Shalom, de Juízes 6, 24, Yahvé Shalom. Yahvé Shalem, Jeremias 51, 56. Tem o Yahvé Mikde Shikem, aqui que nos santifica, né? Êxodo 31, 13. Tem o Yahvé Maqué, Êxodo 7, 9. Tem o Tissevaot, que é o Senhor dos Exércitos, né? E tem o Rafá, que é o que cura, lá em Êxodo 15, 26. Mas tem também vários nomes com El, né? El. Elion, que é o Altíssimo, aparece mais de 231 versículos. El Olam, o Eterno, Isaías 40. El Shaddai, o Todo-Poderoso, mais de 48 versículos. Alguns repetem, né? Por isso são mais de 50 ocorrências. El sozinho, muitas vezes. El Cané, que é o Deus zeloso, 6 vezes. Jeová que vê El Roi, não é isso? Lá em Gênesis 16, 13, por causa da Agar, né? Aquela serva egípcia. Eloá, que é o aramaico do El, ela aparece muito em Daniel, mais de 78 vezes. Então esses são os principais nomes que aparecem por aí. Agora vamos entrar nessa primeira fase, que é a fase que vamos falar sobre como explicar Deus. Então, a primeira coisa é a íntima intuição humana. A intuição humana percebe nesse mundo que tudo que existe tem que ter um Criador. Então, pela intuição humana, na vida do cristão, essa íntima consciência de Deus se torna mais forte e mais distinta. Começamos a conhecer a Deus com o nosso amoroso Pai Celeste, e o Espírito Santo dá testemunho que somos filhos de Deus. E passamos a conhecer o Jesus Cristo vivo no nosso coração. Existem muitas evidências também sobre isso nas Escrituras Sagradas, né? Então nós temos as evidências, além da consciência íntima que a gente tem na intuição, a gente encontra várias evidências.
Então, o primeiro versículo já mostra uma dessa. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, nós temos aí, né? O mundo foi criado por Deus. Por meio das todas as coisas que foram criadas, diz Romanos capítulo 1, versículo 20. O homem também depois é criado à imagem de Deus, criou os animais, criou as plantas, criou as árvores, né? Tudo que existe dá prova de Deus. Geralmente o homem natural chama isso de natureza, né? Como a natureza é rica, né? Como a natureza é pródiga, não é nada de natureza, é Deus que fez tudo isso, né? Na verdade, há um Deus criador por trás de tudo. E existem algumas provas tradicionais da existência de Deus. E elas são baseadas em 4 argumentos. Argumentos cosmológico, argumento teológico, argumento antológico e o argumento moral. No argumento cosmológico, considera o universo. Então, o universo é uma prova cabal, né? Fundamental, que tem que ter um ser muito poderoso, criou tudo isso que movimenta, né? Como movimenta céus, estrelas, asteroides, cometas, planetas, satélites. Isso não choca, anda tudo em perfeita harmonia, a rotação, a translação. Então, o universo conspira a favor de Deus. O argumento teológico, ele é um pouquinho dentro do cosmológico, ele mostra mais a harmonia, a ordem e planejamento do universo, que mostra que tem um Deus dirigindo tudo isso, né? Por isso que a palavra telos quer dizer fim, propósito, meta. O argumento ontológico fala de um ser maior que qualquer coisa que possa imaginar. Tem que ter um ser maior nisso tudo aí, né? Isso não pode aparecer do nada, né? O Big Bang, não tem cabimento. E o argumento moral parte do senso humano do certo e do errado. Quer dizer, a noção de certo e errado. De onde vem essa noção? Tem que ser realmente divina, né? Então, só Deus pode superar o nosso pecado e possibilitar que nos convençamos de sua existência. Então, como conhecer a Deus? Será que temos condição de conhecer a Deus? Então, a explicação tem base bíblica. Nós precisamos conhecer a Deus porque primeiro ele se revela a nós, né? Revelou-se através das coisas que ele criou e, por fim, revelou através de Jesus, mandando e enviando seu Filho amado para que nós tivéssemos salvação e pudéssemos estar ao lado dele. Então, jamais poderemos compreender plenamente Deus, porque ele, né, nossa mente é finita e Deus é infinito. Nós somos limitados, ele é ilimitado. Então, por mais que nós possamos tentar compreender, nós assim nunca conseguiremos no total ter esse discernimento divino. Podemos, porém, conhecer do modo que ele age, como ele é verdadeiro e como ele age, né? Mas exaustivamente nunca vamos conhecer. Então, o Filho de Deus veio para nos dar entendimento, para reconhecermos o verdadeiro que é Deus. Vamos ficando por aqui, fica na paz, tchau, tchau.